Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caso. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. No papo de hoje vamos falar sobre sindicalismo. Para conversar conosco sobre o tema, temos a presença de Ronaldo Mota, que é diretor da POSP em São Carlos, e de Doni Silva, que é diretor do Sintufscar. Ronaldo, tudo bem contigo? Se apresenta para a gente. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar, bom dia, Babi. Eu sou o Ronaldo Mota, professor da rede básica. Na verdade, na rede pública me aposentei já há 11 meses, mas eu continuo atuando enquanto aposentado na POSP, sou diretor estadual e conselheiro regional da POSP de São Carlos. A POSP é uma entidade estadual, ela congrega os professores de todo o estado de São Paulo, e a gente, até pelo tamanho da categoria, a gente acaba se distribuindo, se organizando de uma forma que a gente tenha as subsedes, como forma descentralizadora aí, de atuação do sindicato. Então, por isso a gente fala, a POSP subsede São Carlos, a POSP subsede Araraquara, Ribeirão Preto, são 92 subsedes que a POSP estadual tem aí, como organização em todo o estado de São Paulo. Legal demais, Ronaldo. Prazer ter você aqui com a gente, hein? E você, Doni, tudo bem contigo? Que bom ter você por aqui de novo. Se apresenta pra gente também. Olá, bom dia, Babi. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UFSCar, do Papo TA. Bom, eu sou o Doni, sou técnico aqui na Universidade Federal desde 1978. Há menos de uma semana eu completei 44 anos de universidade. E minha vida se confunde também com o movimento sindical. Comecei a atuar no movimento sindical do Sintufscar, que naquela oportunidade era uma associação, não era um sindicato ainda, no início dos anos 80. E estamos aí entre mandatos e fora de mandato, todo esse tempo atuando ativamente no movimento sindical da universidade. Doni, satisfação ter você por aqui com a gente no Papo TA também, hein? Pessoal, grande parte de nós, quando pensa em sindicato, tem sempre aquelas memórias das grandes assembleias e greves lá de São Bernardo, no final dos anos 70, Eu penso que essa é uma associação importante, porque esse é mesmo o período em que o sindicalismo brasileiro se transforma, e começa a tomar protagonismo político. Mas o movimento sindicalista brasileiro, ele é bem mais que isso, Ele é bem maior do que o que acontece lá no final dos anos 70. Então, eu queria saber de vocês o que é o movimento sindicalista no Brasil, na atualidade. Bom, é isso, Acho que a grande referência do sindicato, não temos dúvida, Acho que é um consenso, são os movimentos de redemocratização, que pegaram, incentivaram, o processo de redemocratização, com as grandes assembleias do ABC, mas, na verdade, historicamente, a primeira grande assembleia ou insurreição contra as intervenções nos sindicatos na época da ditadura, não sei se todos os ouvintes
tem esse conhecimento histórico, né? Porque os sindicatos eles tinham interventores, né? E o funcionalismo público, em especial, a proibição, inclusive, de se organizar em sindicatos. Eles só podiam se organizar em associações. Tanto que a APEUESP manteve o nome até hoje, né? O Sintufiscar, eu imagino que mudou o nome, né? Mudou a denominação, né? Mas a APEUESP manteve o nome fantasia, né? Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Mas, apesar da denominação do nome fantasia manter a APEUESP, na verdade, nós somos um sindicato dos professores do ensino oficial do Estado de São Paulo. Então, isso se explica exatamente porque, na época da ditadura, existia essa proibição da organização do funcionalismo público e das demais categorias com interventores no sindicato que controlavam os sindicatos, né? E a APEUESP, em 78, foi a primeira entidade sindical, não só do servidor público, mas a primeira entidade sindical a organizar uma assembleia independente do presidente, do servidor e do interventor, né, que controlava o sindicato dos professores, e isso gerou uma oposição que, por sua vez, derruba os interventores, os chamados pelegos interventores, né, no ano de 79, tá certo? E aí começa uma nova fase da APEUESP, a APEUESP que nasceu em São Carlos em 1945, como uma forma, lá no Álvaro Guião, uma assembleia no Álvaro Guião, organizada pelo Luiz Augusto de Oliveira, inclusive tem o nome de uma escola aqui em São Carlos, né? Ali na já Vila Neri, né? Que tem a denominação dele, porque ele foi uma pessoa bastante proeminente, né? Deputado, vereador, deputado, governador, né? Do Estado de São Paulo. E ele era professor, né? Do ensino médio, e existia a necessidade da organização desses professores do ensino médio, em particular na época, né? E aí criou-se a APEUESP, né? Então, voltando, né? Hoje a gente acho que estamos num outro patamar, né? Passou a década de 80, muitas lutas vitoriosas, teve uma grande importância nos movimentos sociais. Depois, o movimento neoliberal atacou fortemente a organização sindical, e isso se mantém até hoje, né? O Temer, com a reforma, com o argumento da modernização das relações de trabalho, né, via reforma trabalhista, também não só desregulamentou, né, as leis trabalhistas, né, como um todo, e inclusive incentivou isso no funcionalismo público, mas também ajudou ou tentou, né, a desmantelar a formação e o financiamento dos sindicatos, né, com o argumento de que existia uma quantidade enorme, né, de sindicatos fantasmas no Estado que só existiam como fachada, né, e, portanto, como arrecadador de dinheiro. É verdade que isso existe, né, mas nós achamos que quem tem que derrubar essas direções, né, e se contrapor a estas organizações fantasmas é a própria categoria, né? A APEUESP, por exemplo, ela se organiza, nunca existiu imposto sindical no serviço público, né? Aqui no estado de São Paulo, e os 200 mil filiados que nós temos são filiados por adesão, ou seja, eles vão lá, vão ao sindicato, pegam uma ficha, se filiam e autorizam o financiamento, o desconto de 1,4%, inclusive, em folha de pagamento, né? Então, essa é a situação hoje, né? Então, nós vivemos uma situação, de fato, de refluxo do movimento, de muita dificuldade da gente se mobilizar. A maior parte das mobilizações são mobilizações para defender ataques, né, que os governos ou que os empresários, de uma certa maneira, desferem contra as categorias, né? E contra os professores, contra a educação, é muito peculiar, né? Infelizmente, né, a situação aqui no Brasil. Né? E todo esse refluxo, apesar de todo esse refluxo, apesar de lutas defensivas, de lutas diferentes da década de 80, que foram lutas que foram para tentar ampliar direitos, né? Os sindicatos têm sobrevivido e eles têm uma grande importância, né? Porque de fato, o setor organizado, né? Das categorias profissionais, suprapartidários, né? Que existem ainda no movimento, e eles vão vão ter uma grande importância novamente, com certeza, nesse próximo momento do processo de
digamos, de restauração de uma democracia plena, ou de não ameaça, né, à democracia que a gente vive no país, né? Então, o sindicato ele é uma frente importante, é uma frente que tem avançado e acompanhado a evolução dos movimentos sociais, a incorporação, a necessidade da incorporação das mulheres, a necessidade de discutir o machismo no interior dos sindicatos, que é muito forte, né, e que os sindicatos têm colocado para si essa tarefa, né, de fazer o debate da necessidade da incorporação das mulheres. Por exemplo, em professores nós temos 80% de mulheres, mas isso não se reflete na direção do sindicato, onde mais de 50% da direção do sindicato são homens, não tem cabimento isso, né? Eu me coloco aqui, né? Sou um dos homens que estou aqui na direção do sindicato, mas me coloco aqui nessa condição de que não sou, de fato, o representante máximo da categoria, porque isso tem que ser feito, de fato, pela direção das mulheres. Nós temos na presidência uma mulher, né? Mas isso nós temos que avançar muito, né, nesse processo de fazer com que as mulheres estejam, de fato, à frente, na direção do seu sindicato, porque elas são a maioria, tem que ser a protagonista, né? Então, houve uma transformação dos sindicatos, ou está ocorrendo uma transformação nos sindicatos, talvez não na velocidade desejada, mas ela está ocorrendo, ou seja, todos os desafios e os debates que a gente tem hoje nos movimentos sociais, ele também é levado, né, para dentro do sindicato, e o sindicato também tenta levar para os setores de base, de organização de base do sindicato. Então, o sindicato tem uma grande importância, né? Evidentemente, cada momento é uma fase, cada situação da conjuntura ele é uma fase, ele tem uma importância, ele tem uma dinâmica, né? Mas ele é muito importante para a organização da classe trabalhadora, para a democracia do país, né? Para que a gente possa, de fato, dar respostas às problemáticas sociais que a gente vem acompanhando. O histórico do movimento dos técnicos administrativos, do Sintufiscar e da própria Fazubra guarda semelhança com o que o Ronaldo acaba de falar, que é um movimento que nasce a partir do final da década de 70. A Fazubra, se não me falha a memória, que é 76 ou 78, mas acho que é 76, é criada a Fazubra. E o Sintufiscar, logo em seguida, nasce como associação dos técnicos. A gente nem falava técnicos naquela época, porque nós éramos seletistas, então era a Associação dos Funcionários da Universidade Federal. A semelhança é que essas entidades, elas foram criadas durante o regime militar. Portanto, nós estávamos na ditadura militar quando a Fazubra e Sintufiscar são fundados. E as suas direções, curiosamente, eu digo curiosamente porque uma entidade de classe sempre é importante para a categoria, mas quem funda tanto a Fazubra como o próprio Sintufiscar são representantes da ditadura. A Fazubra tem um histórico muito interessante, que até não me esqueço o nome. O primeiro presidente da Fazubra é o Cavalcanti, e quando o Cavalcanti vamos dizer, derrubado da direção da Fazubra, aí sim é que ela toma ela assume o viés de luta, de enfrentamento com as políticas governamentais e, particularmente, enfrentamento à ditadura. O Sintufiscar acompanha esse movimento. Também, em São Carlos, o Sintufiscar era dirigido por adeptos, né, do regime. E aqui também, quando é derrubada essa direção, quando o movimento mais de ação direta derruba essa direção, também muda o viés político da entidade. E aí começam, então, os grandes embates, não só a nível interno, né? As reitorias eram nomeados pelo governo militar,
E aí nasce essa luta e torna essas entidades muito combativas, né? O Sinto Fiscal deixa de ser associação no início da década de 90, acho que foi 91, foi 91, quando a gente passa de seletistas para estatutários. E a Constituição de 88, ela passa a permitir, então, o sindicalismo no serviço público. Então, nós fundamos, eu fiz parte disso, com muito orgulho, fiz parte da transformação do Sinto Fiscal Associação como Sinto Fiscal Sindicato. Bom, basicamente é isso. No transcorrer aqui da nossa conversa, a gente vai falando um pouco mais sobre tudo isso. Massa demais. Doni, o Ronaldo falou um pouco para a gente da trajetória da UPOESP, né, e das questões que estão se apresentando para eles agora. Aqui no Sinto Fiscal a gente tem uma direção também que é majoritária de mulheres, né, o que é muito bacana para a gente pensar nas questões de representatividade, acho que isso é super importante, né, mas eu queria saber de você, qual que você acha que é o maior desafio do sindicalismo na atualidade? Eu começo respondendo uma questão anterior da sua pergunta, que tem a ver com a composição da direção do Sinto Fiscal. De fato, nós inauguramos na gestão passada uma maioria de mulheres na direção. E isso vai diretamente ao encontro do que acaba de dizer o Ronaldo. Eu seria repetitivo em relação ao que o Ronaldo apresenta, nos desafios que nós temos de superação e de reparação. Primeiro, com maioria de mulheres, que são maioria na sociedade, mas também vamos dizer, um segmento que é dos mais explorados, violentados, assassinados, e, portanto, a maioria de mulheres na direção, dentre tudo isso que o Ronaldo elencou, a gente vê como um dos fatores mais importantes, né? A experiência do Sinto Fiscal, inclusive, comprova isso. Eu militei durante todos esses anos que eu relatei no início da conversa, mas efetivamente com maioria de mulheres, aí há 2, 3 anos. E confessei, não só a elas, mas tenho dado esse depoimento, dessa importância da participação das mulheres. O que reconheçamos é muito difícil mesmo, né? As mulheres, com a sobrecarga de trabalho resultante dessa cultura machista, mas também capitalista, que coloca sobre as mulheres uma sobrecarga brutal, de fato, é muito difícil que elas possam ter uma atuação, inclusive, igual às dos homens, do ponto de vista das tarefas, né, que cada um tem a cumprir. Bom, mas para não ficar só nisso, também o Ronaldo toca sobre a interferência do neoliberalismo no movimento sindical, que muito fortemente, a partir dos anos 80, ele é muito ofensivo. E uma das piores questões que nós temos como desafio é justamente dentro de uma disputa ideológica que tenta mostrar que as pessoas, por si só, elas são capazes de resolver suas vidas. Então, o neoliberalismo investiu muito, investe ainda na ideia, primeiro, do individualismo, desculpa aqui do engasgo, do individualismo. Segundo, tem sido muito forte também a ideia da independência em relação ao trabalho. O que eu estou dizendo? Eu estou falando de pejotização. Eu estou falando dessa ideia que o neoliberalismo tenta incutir, e até incutiu em boa parcela dos trabalhadores, de que eles podem ser
donos, né, do seu próprio negócio. E isso resultou no que a gente assiste hoje, que é a superexploração dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores ligados às plataformas digitais, Uber, motoboys, né, que o pessoal já identifica como o pessoal do iFood. Mas não é só isso. Muitas pessoas acabaram no empreendedorismo criando a sua própria empresa, e a sua própria empresa é a própria pessoa, sem direitos nenhum, sem proteção de saúde, e que agora, eu diria que essa experiência, ela começou a ser descoberta por esses próprios trabalhadores, porque já começa a surgir fortes movimentos, por exemplo, dos motoboys, que se aperceberam a desproteção total do ponto de vista da seguridade. E direitos, né? Quer dizer, quando, eu posso estar sendo redundante, mas quando um desses entregadores se acidenta, ele não tem uma proteção que possa lhe garantir recomposição salarial, ou seja, receber uma ajuda, e também aquela ideia de que eu sou patrão de mim mesmo também mostrou que é patrão de uma exploração brutal. Bom, mas isso, muito lentamente, começa a ser revertido, esses setores começam a se mobilizar. Bom, isso é um desafio. Então, a disputa ideológica com o neoliberalismo, do ponto de vista do individualismo. Mas eu encerraria dizendo que o grande desafio ainda que eu vejo, enquanto dirigente de uma entidade sindical, é que ela não pode ter fim em si própria, ou seja, não adianta a gente ter um sindicalismo que busque o tempo todo recomposição de perdas. É importante que se recompõe salário, que se conquiste, mas o grande desafio é uma mudança social. Portanto, nós estamos discutindo uma revolução do ponto de vista do Estado que nós vivemos, né? Nós estamos sobre o capitalismo e, portanto, a saída é a derrota do capitalismo. O sindicato é importante como instrumento de luta, mas também deve cumprir o papel de conscientização da nossa classe para que ela rume no sentido do rompimento do sistema capitalista, porque fica aquela metáfora, se é bem isso, do burro correndo atrás de uma cenoura que está amarrado na sua frente, ele nunca vai alcançar. Portanto, nós temos que ter o sindicato como instrumento de conscientização para uma mudança radical na sociedade com o fim do capitalismo. Bom, então, acho que os desafios, né? Já coloquei algumas coisas, né? Tem a ver com a adequação do sindicato, né? As demandas que estão colocadas nesta nova era, né? Eu acho que é uma evolução que os sindicatos têm que, de fato, abraçar. A questão do racismo, né? Eu coloquei a questão do feminismo, né? Mas eu acho que a questão da luta racial, ela é muito importante também. Movimento LGBTQIA+, é a mesma coisa, nós temos que acompanhar esta demanda. Isso tudo se coloca principalmente, né, não só porque nós sentimos isso nas nossas categorias, né, na relação, né, trabalhando um pouco a educação, a relação professor-estudante, né, essas coisas estão permeadas, né, e a gente tem hoje, inclusive, uma grande dificuldade, né, de lidar com esses assuntos, né, com o assunto do feminismo, onde o governo, de uma certa maneira, né, os governos, né, tanto o governo do Estado, o Dória e hoje o Rodrigo Garcia, né, poluíram, né, o debate junto com o governo federal, Temer, golpista do Temer, e pior ainda com o Bolsonaro, né, com esse debate da ideologia de gênero, né? Então, há hoje um certo temor dos professores de comentar o tema e serem perseguidos, né? Nós temos vários relatos, né, de professores
que foram, de alguma maneira, filmados, e aí é feita uma edição de um pedaço, né, da fala do professor para tentar caracterizar que o professor está fazendo uma lavagem cerebral sobre os alunos, né? Ou seja, há uma pressão muito grande, né, para que a educação, para que os educadores não trabalhem, né, temas que estão aí, né, infelizmente colocados de maneira bastante atravessada por esse novo fascismo que nós temos, estamos sendo submetidos aqui no Brasil, né? Então, isso não só a questão do feminismo, mas a questão racial, né, ela também entra muito nesse debate, há um recuo na discussão, né, da valorização, não só dos povos originários, né, mas da dívida que os países que escravizaram os negros, né, têm para com esta população, né? Há todo um debate invertido, né, que está sendo feito, inclusive na própria academia, né? Isso, de uma certa maneira, entra, né, na nossa categoria, ou seja, esse problema acaba sendo colocado também como um desafio para o sindicato responder, né, junto aos professores, né? E a mesma coisa a questão LGBTQIA+, eu diria que é o tema ainda mais sensível, né? Mesmo você tendo lá adolescentes que já se identificam com o movimento ou que se consideram gays, trans, lésbicas, bissexuais, não importa, né? Esta questão acaba sendo quase que proibida, né? Então, né, tudo isso eu estou dando exemplo para dizer, né, isso é uma problemática do professor na sala de aula, como seu papel, e que o sindicato tem que, de alguma maneira, responder, né, fazendo produção e fazendo a defesa desses colegas, né? Então, como digamos, é um fator comum, né, para essa problemática a situação dos governos, né? Então, existia e existe, na verdade, né, uma pressão, de uma certa maneira, uma certa pressão do próprio setor de base de que o sindicato ele tem que ser algo independente. Para muitos, ele não tem que se misturar com política, né? Com política que normalmente são levadas pelos partidos políticos como a crítica a um governo, né? A crítica política econômica, a crítica política até educacional, entende? Infelizmente, nós temos isso, inclusive no setor da educação, né? Então, é um desafio, né, que os sindicatos têm de politizar e convencer a sua base, né, no sentido da necessidade de que os sindicatos precisam estar juntos, né, com os partidos e com os demais movimentos sociais, né, para poder fortalecer a sua luta. A nossa luta, ela não hoje se faz apenas com a participação da sua base territorial, da sua categoria, né, que legalmente nós o representamos, né? Nós temos que, muitas vezes, dar respostas aos terceirizados, que a justiça nega, inclusive, que o sindicato possa ter representação sobre eles, né? Que o sindicato esteja envolvido, né, como apoio, né, ativo a movimentos, por exemplo, de determinadas ocupações que nós achamos justo que a ocupação ocorra, ou por reivindicação de moradia, ou por reivindicação agrária, né? E os demais movimentos. Hoje, acho que o grande desafio portanto, esse envolvimento político mais geral, né? O fim do bolsonarismo, né? O fim do neofascismo, ou a luta, né, por derrubar esse governo, e a luta para fazer com que o neofascismo volte à sua condição anterior, né, ou seja, de minoria, e que voltem para a caserna, né, ela é uma luta necessária do movimento, que o movimento sindical precisa estar absolutamente incorporado, né? Acho que esta é a luta mais atual que nós temos, né, para o segundo semestre, inclusive, de 2022. Eu acho que você toca numa questão central, né, que é a questão da transformação da realidade à nossa volta, né?
Eu tinha preparado uma outra pergunta aqui para a gente conversar, falando um pouco sobre a trajetória individual de vocês, né? Como é que foi a entrada de vocês no movimento sindicalista, né? Como é que vocês perceberam a importância de estar nesse espaço? A mudança social era uma coisa que inspirou vocês a entrarem nesse mundo do sindicalismo? Então, eu entrei no... Eu sou originário de Diadema, né? Então, eu com 13, 12 anos de idade, eu vi boa parte, né, da agitação em São Bernardo do Campo, a organização dos metalúrgicos, a grande repressão da polícia, né? Nas assembleias, bomba de gás lacrimogênio, né? Nas concentrações que os metalúrgicos faziam, principalmente no estádio, eu acho que é Euclides, caramba, eu não lembro agora exatamente, mas enfim. E isso, de uma certa maneira, me empolgou muito, assim, né? Vendo, puxa, os caras resistem, né? Os caras se organizam, várias fábricas, todo mundo junto, né? E eu comecei com 14 anos a trabalhar numa fábrica, numa metalúrgica, né? Trabalhei até quase 19 anos de idade, 19, 20 anos de idade, em metalúrgica, né? Então, essa organização, essa resistência me incentivou muito a estar junto, né? Nesses movimentos sociais, a entender a importância do sindicato. E aí, quando eu comecei a lecionar, imediatamente já tinha alguém ali, sempre tinha alguém, sempre tem alguém que fica atrás das pessoas que espontaneamente vão lá, que se organizam, que falam em assembleia, né? E eu sempre tive, assim, muita gente apoiando, né? Se filia em entidade, participa, né? Ativamente do sindicato, né? Então, isso acabou ocorrendo em 86, 87, olha só. Eu me filiei à POSP desde então, portanto, com 6 meses, assim, como professor, já comecei a me organizar e nunca deixei ou de participar de assembleias, né, de participar de reuniões de base, até depois achar importante também me colocar como parte da direção da entidade, né? Então, a minha formação jovem, né, em vivenciando, né, empírica, né, de vendo a reação, né, dos setores organizados, dos setores sindicais, ao mesmo tempo, é lógico que a minha formação intelectual, né, política, ela também influenciou muito, né, esta minha entrada nos sindicatos, né. Evidentemente que as trajetórias, o que empurram as pessoas para se organizar, depende muito do momento político em que a gente vive, né. Então, são histórias diferentes, né. Achei interessante a sua pergunta, porque é isso mesmo, né. O teu momento foi qual, né, para a entrada no sindicato, né? Entende? O Doni é quase contemporâneo meu, ele é um pouquinho mais distante, né? Talvez uma década mais distante, né? Mas possivelmente o que empurra, né? Que talvez empolgue algumas pessoas no momento atual é muito diferente da minha, é muito diferente da do Doni, né? Talvez a importância hoje, né, de resistir, né, enquanto educador, né, a reação reacionária, né, a uma educação não classista, a uma educação elitista, volta a conceitos, né, que eram antes colocados, né, por uma educação mais elitista, né, talvez essa seja a reação que faz, né, com que, por exemplo, professores se empolguem a debater, ir para as reuniões e enxergar, né, mas ao mesmo tempo em que deve desanimar muita gente, né, na medida em que nós não somos ouvidos, né, entende? A gente não consegue organizar a categoria com a mesma intensidade que há 20 anos atrás. Então, é o momento, nós temos que aguardar o momento, né? Não aguardar passivamente, é lógico, né? Mas ir às escolas, fazer o trabalho de base, né? Contar um pouco desta história do sindicalismo, né? Para que as pessoas entendam que são momentos, né? De expansão, contração, vai para cima, fica interno, né? Vai para
para os setores mais de base, vai para fora, se junta à sociedade. Esse é um movimento complexo, né, mais geral, né, que a gente poderia resumir aí a situação do sindicato e a situação dos sindicalistas, né? E você, Doni, como conheceu o mundo do sindicalismo? Como você começou a participar das atividades? Foi na prática. Eu, com menos de 2 anos de UFSCar, menor de idade, eu entrei na universidade com 15 anos, participo de uma greve de um setor específico da universidade, que eram os aprendizes. Nós entramos na universidade como aprendiz. Tínhamos um grupo aí de mais ou menos 30 ou 35 pessoas nessa condição, e a gente, então, faz uma primeira greve o que o pessoal conhecia como office boy. Nós fazemos essa primeira greve já numa perspectiva de ter um cargo que não fosse o de aprendiz, que era o mais rebaixado do ponto de vista salarial e das condições de trabalho. Então, concomitante com isso, eu conheço o finado Zé Luiz Sanderman, que, ainda que não fosse da direção do sindicato, era parte do movimento contestatório da ditadura militar. José Luiz Sanderman, José Ferreira, José Andrade, pessoas que começaram a construir essa mudança da política do sindicato, né, de atuação, e eu os conheço. E, muito brevemente, né, também conheço o Ronaldo, já que Zé Luiz, Ronaldo e eu militávamos uma mesma corrente política trotskista, e então, nesse sentido, coincide a nossa atuação no movimento sindical, combinado com esse movimento político que a gente participava, né? Então, basicamente é isso. E aí também tenho a oportunidade de vivenciar todos os embates na UFSCar que se passaram pela derrubada do interventor nomeado pelo governo, que o marco que mais se destaca é o Fora Ferri. Ferri era um reitor nomeado, né, imposto pela ditadura, e o movimento estudantil de docentes e de técnicos faz uma mobilização imensa na universidade até a derrubada do Ferri, e a gente, não só a greve que eu participo, mas também já entro nessa trajetória pela democratização da universidade. E depois a gente vai atuando no movimento social de uma forma mais geral, na FASUBRA. Fui diretor da FASUBRA também, por 3 anos. E então, esse é um pouco dessa minha trajetória. Legal, Doni. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a FASUBRA, mas antes da gente chegar nela, eu tenho uma última perguntinha para o Ronaldo, que já falou para a gente bastante sobre a história da POSP, como ela se organizou no período da ditadura militar, né? E como se transformou num sindicato. E aí eu queria saber, Ronaldo, na atualidade, como é que está a mobilização dos professores, né, no Estado? Como é que a POSP está se organizando? Bom, as demandas são enormes, né? Como eu já tentei aí caracterizar, né, o momento que a gente vive, né? Ela é enorme, né? E como resultado do próprio momento, né? Eu diria que a gente vive hoje um momento muito parecido, pelo menos o que eu pude acompanhar historicamente, né? Pelos livros na época da ditadura, principalmente na década de 70, né? Por quê? Porque, apesar de nós termos a liberdade sindical diferente da época da ditadura, né, em que os interventores se colocavam na direção do sindicato para imobilizar o sindicato, ou a proibição do funcionalismo público, né, de estar diretamente no sindicato, ele só poderia estar envolvido em associações, né, e associações no sentido de serem clubes,
né, no sentido de serem entidades que organizavam festas, né, que organizavam coletivamente, por exemplo, alguma ação judicial, né, coisa muito pontual. Essa era o que era permitido, né? Então, hoje a gente vive uma outra situação. Há uma liberdade sindical, né, do ponto de vista da lei, mas do ponto de vista político, há um combate muito grande dos governos ao sindicalismo, ao sindicato, aos dirigentes, à representação de base, né? Então, nós temos quase que um encaminhamento ideológico, né, das chamadas, no caso da educação, nas gestões escolares, né, que é proposta por diretor de escola, vice-diretores, né, algumas denominações antigas que a gente tinha, né, diretor, vice-diretor, coordenador de área, coordenador da própria escola, né? Então, hoje tudo isso se engloba aí com o nome de gestão escolar, né? E, apesar disso, essas pessoas, né, a maior parte aqui no estado de São Paulo, que é o principal estado da União, o estado mais rico, o estado que mais arrecada, né, eles têm o PSDB nesses 28 anos de gestão, né, cá entre nós aqui, não foi por falta de tempo, né, que a educação no estado de São Paulo não melhorou, né? Se piorou, foi por uma política, de fato, intencional, desastrosa desse governo, né? Mas as condições de trabalho dos professores pioraram, né? E a intervenção no sentido de fazer com que seja negado a representação ao sindicato e o diálogo, inclusive, com a sua categoria, com os professores, ela é uma prática bastante comum eu diria que nos últimos 8 anos, bastante avançada nos últimos 4 anos, 5 anos, 5, 6 anos. Né? Entende? Então, há uma dificuldade, né? Qual é hoje a situação, né, da APUESP e eu diria da maior parte dos sindicatos, né? Do funcionalismo público ou não. Há uma dificuldade muito grande de nós, apesar de todas as demandas, né, porque precarizou-se o trabalho, porque as condições de trabalho, seja da educação, seja de outros setores, elas pioraram, há também um combate muito grande ao sindicalismo, né, e, portanto, nós temos muitos obstáculos para poder conseguir organizar a categoria, né, e fazer a categoria ser representada nas suas reivindicações. Né? Muitas vezes a própria categoria não consegue reconhecer isso, né? Não consegue reconhecer os limites. Né? Se é verdade que a gente tem direções, né, que politicamente não se compromete com a base, né, e isso também é uma realidade posta, né, muito fortemente, eu diria que na maior parte dos sindicatos, e talvez na própria PUESP, né, por outro lado, também é preciso entender que há uma dificuldade muito maior hoje de se fazer movimentos pela reação que o governo estabelece a essa liberdade sindical, né? Então ela avança na retirada de direitos e, junto com isso, diferente de outros governos, ela avança na repressão a qualquer forma de organização, né, dos sindicatos, retalha, né, aqueles que possam tentar organizar a categoria. Então, nós temos hoje muitas dificuldades, de fato, para poder desenvolver esses movimentos. Doni, você já falou com a gente também um pouco sobre a FASUBRA, né, que é a Federação dos Sindicatos de Técnicos Administrativos do Ensino Superior Público, né? O que é exatamente uma federação e o que significa para um sindicato fazer parte de uma federação? Bom, a FASUBRA, né, que se constitui como federação, significa dizer que ela congrega todos os sindicatos de técnicos do Brasil todo. Existe uma diferença entre um sindicato federado, que é a FASUBRA, e o que eles chamam de sindicato orgânico, que pode ser nacional, mas a adesão, a representação é opcional das entidades de base. Então, a FASUBRA responde efetivamente pelos seus sindicatos filiados, enquanto que no outro sindicato, no orgânico,
não necessariamente responde, ou seja, essas entidades de base não têm um dever legal de seguir, por exemplo, as orientações do que nós seguimos na federação. Quero ressaltar que a FASUBRA é um exemplo reconhecido de uma das entidades nacionais mais democráticas que existe, porque a sua composição historicamente é proporcional. Portanto, nos congressos da FASUBRA, é conformada a sua direção, mas com base na proporcionalidade de representatividade na base. E a gente aprendeu esse exercício de conviver com as diferentes posições das diferentes correntes que atuam dentro da FASUBRA de uma forma muito respeitosa e que pode dar oportunidade para todas as linhas de pensamento juntas, com as suas diferenças, construir a luta. Então, isso seria a FASUBRA. Uma das entidades, repetidamente aqui, mais democrática que existe no país. Pessoal, o nosso Papo TA de hoje está terminando. Eu queria agradecer demais a presença do Ronaldo Mota e do Doni Silva. Vocês têm mais alguma coisa para falar? A gente querem se despedir, dar um tchau para o pessoal que está ouvindo a gente? Eu quero sim, Babi, não só agradecer a oportunidade aí de participar do Papo TA, me despedir e fazer um chamado. Como todos da comunidade universitária ou mesmo da sociedade geral estão vendo, os cortes que estão sendo promovidos na educação e na saúde são brutais. Inclusive, o governo acaba de anunciar, menos de 2 ou 3 dias atrás, mais um corte, o que significa que educação e saúde, prioritariamente, vão sofrer muito com esses cortes, né? O governo também ameaça um golpe, já que deve-se aperceber da impossibilidade de ser reeleito. E isso se traduziu nessa reunião que fez com os embaixadores, onde anunciou muito claramente que não vai aceitar resultado de eleição, né? Bom, o movimento político, sindical, partidário, acaba de tirar um calendário que tem, dentre todas as suas datas, o 11 de agosto, como mais um dia de manifestações de rua. Portanto, eu me despeço aqui agradecendo e fazendo um chamado a todos os meus colegas da universidade, das 3 categorias, mas ao público em geral, e tenho certeza que os professores do Estado estarão nisso, na construção e participação do dia 11 de agosto, como esse dia nacional de luta contra o golpe, pela garantia da democracia e também pela recomposição do orçamento, não só da educação, da saúde e de todos os setores que estão sendo afetados com essas medidas. Muito obrigado, deixo um grande abraço a todos vocês. Bom, eu quero agradecer, né? Acho que foi muito legal, né? Esse papo, né? Eu acho que bastante instrutivo até para os próprios ouvintes, né? Fazer o chamado aqui para que vocês participem das suas entidades, né? Não importa qual seja ela, né? E que a gente, com certeza, vai estar se encontrando nas próprias mobilizações, né? Inclusive no calendário aí apresentado pelo Doni, onde os movimentos sindicais, né, a maioria está unificado aí, né, a grande data aí, dia 11 de agosto, né, nós temos que dar uma resposta a qualquer ensaio golpista que possa querer suspender as eleições ou até não aceitar o resultado dela, né? Então, acho que essa tem que ser a grande resposta da sociedade de um modo geral, né, e os sindicatos, como setor organizado, tem que participar, tem que estar junto com esses movimentos, tá certo? Um grande abraço, né? Foi muito legal poder estar aqui com vocês, eu agradeço aqui a participação. Pessoal, esse foi o Papo TA de hoje. Vamos agradecer mais uma vez o Ronaldo e o Doni por participar do espaço. E lembro a vocês que nós estamos no ar todos os sábados, às 11 da manhã, na Rádio UFSCar.
Possui algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sintufscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.